Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos começar a falar sobre espaço vetorial. Nós vamos voltar para a geometria, para a álgebra linear, porque até aquela parte de cônicas, quádricas, vetores, a geometria analítica. Agora nós voltamos então para a álgebra linear. O que é um espaço vetorial? Quando a gente fala de espaço vetorial, só conferir se estamos gravando, tá tudo certo. O que é um espaço vetorial? Um espaço vetorial real é um conjunto V não vazio sobre o qual estão definidas as operações adição e multiplicação por um escalar. Então, aqui nós vamos perder um pouco aquela noção de que vetor tem direção, comprimento e sentido, tá? Por quê? Porque essa questão de vetor ter um comprimento, direção e sentido só é utilizado quando a gente trabalha no espaço vetorial R2, no espaço vetorial R3. Qualquer outro espaço, isso não é verdadeiro, porque a gente não teria uma representação gráfica sobre esse vetor. Então não faria sentido colocar sentido e comprimento. Então aqui, quando a gente fala, então agora nós vamos falar de vetor. Mas o que vai ser um vetor? Um vetor vai ser um elemento do espaço vetorial, tá? Então, um vetor vai ser um elemento do espaço vetorial. E não mais naquela ideia de comprimento, direção e sentido. Eh, então aqui, quando a gente coloca então, mas é um conjunto qualquer? Não, é um conjunto que possui regras na adição e na multiplicação por um escalar. Aqui a gente vai colocar que aqui são conjuntos dos reais, tá? Para dizer que esse alfa aqui é uma constante. Então, é um conjunto que estão as operações de adição, ou seja, vai valer as operações de adição entre 2 vetores. Então, se eu tenho 2 vetores pertencentes ao espaço vetorial, a soma desses vetores também deve pertencer ao espaço vetorial. Se eu tenho um alfa que é uma constante, pertence aos reais, se um vetor pertencente ao espaço vetorial, o produto entre essa constante e esse vetor também deve pertencer ao espaço vetorial, tais que, para quaisquer u, v e w pertencentes a V, alfa e beta pertencentes aos reais, aos números reais, as propriedades abaixo são satisfeitas. Então, para a gente provar que determinado conjunto é um espaço vetorial, deve-se valer essas 8 propriedades, 4 propriedades da adição, 4 propriedades da multiplicação por um escalar. Essa primeira aqui é a associatividade, propriedade da associatividade. O que significa isso? Que se eu tenho 3 vetores, u, v e w, eu posso somar primeiro u e v e o resultado somar com w. Ou eu posso somar v e w primeiro e depois somar u. Então, tanto faz a ordem. A comutatividade, tanto faz se você somar o vetor u e v ou o vetor v mais u. Outra, sempre vai existir um zero, esse zero aqui é o elemento neutro do espaço vetorial. Sempre vai existir um elemento neutro, que é o vetor nulo, pertencente a V, tal que para qualquer vetor de V, se eu somar esse vetor com esse vetor nulo, o resultado é o próprio vetor. Para todo, ó, o 4, para todo vetor que eu tenho do conjunto V, sempre vai existir um elemento oposto a ele, também pertencente àquele conjunto, tal que o vetor somado com seu oposto, ó, o vetor somado com seu oposto é o vetor nulo. Em relação à multiplicação, primeiro, se você pegar duas constantes e multiplicar, primeiro, e depois multiplicar pelo vetor, é a mesma coisa de você pegar uma constante e multiplicar pelo vetor e o resultado multiplicar pela segunda constante.
Aqui é distributiva. Você pode somar 2 constantes primeiro e depois multiplicar pelo vetor, ou simplesmente você pode fazer distributiva. Multiplicar a primeira constante pelo vetor, a segunda constante pelo vetor e somar os 2 resultados. O resultado tem que ser o mesmo. Ou você tem a distributiva também, uma constante e 2 vetores. Você pode somar os 2 vetores primeiro e depois multiplicar pela constante, ou simplesmente multiplicar a constante pelo primeiro vetor, pelo segundo vetor e o resultado somar. E sempre vai existir um elemento neutro, que é um que multiplicado por um vetor é ele próprio. Então, quando a gente fala de vetor, então vetor é algo que pertence a esse espaço vetorial. Por que a gente pode trabalhar, matemática, física trabalha, com vetor de R2? A gente coloca lá os vetores U, 1 e 2, os vetores 3 e 4. A gente coloca que tem comprimento, direção e sentido, porque lá faz sentido colocar comprimento, direção e sentido. Também faz sentido em R3, tirando esses dois não vale. Mas eu posso falar que é um vetor, porque R2 é um espaço vetorial. Se ele é um espaço vetorial, qualquer elemento desse espaço vetorial é chamado de vetor. Mas como que eu provo que R2 é um espaço vetorial? Para provar que é um espaço vetorial, nós temos que verificar todas as 8 propriedades. Então, por exemplo, A1. Vamos colocar aqui, vou colocar um vetor U, o 1, o 2. Ah, não, estamos falando de R2. Tem um vetor V, V1, V2, e um vetor W, W1, W2. Então, todos esses três vetores, eles pertencem a R2. Então, tem que pegar vetores daqui. Eu vou pegar um alfa e um beta qualquer pertencentes ao espaço, aos números reais, não a R2, que não é espaço vetorial. Só para dizer que esses valores aqui são constantes, são números. E aí a gente vai ter que provar então essas 8 propriedades. Então, provando a primeira, está dizendo o seguinte, que se a gente somar, o que que a primeira diz? Que se eu pegar U mais V e o resultado somar com W, o resultado tem que ser igual, o resultado tem que ser igual a U somar, ou melhor, somar V com W primeiro e depois somar com 1. Diz que tanto faz a ordem da soma, isso que quer dizer essa associatividade. Então, como que vai ficar aqui? Então, assim, eu vou pegar os 3 vetores e vamos ter que chegar daqui, chegar aqui. Então, vamos começar. U mais V mais W. Quem que é U mais V mais W? O U é o 1, o 2, mais o vetor V, V1, V2, mais o vetor W que é W1, W2. Como que é a soma aqui entre esses dois vetores? Basta você somar elemento a elemento. Agora, então vai ficar assim, o 1 mais V1, o 2 mais V2, mais W1, W2. Isso vai ser igual, agora eu posso somar esses dois vetores, que de novo, elemento a elemento. Então vai ficar 1 mais V1 mais W1, o 2 mais V2 mais W2. Bom, agora que eu tenho que imaginar o seguinte, aqui dentro eu não tenho mais vetor, aqui dentro não são vetores, aqui dentro são constantes. Por isso que é um espaço vetorial real, porque os valores aqui dentro são números reais, né? E as operações entre números reais, você pode inverter a ordem. Ou seja, eu posso simplesmente somar
Esses 2 aqui primeiro, tá, não importa a ordem, ó, que no nosso caso está assim, ó. Mas eu não preciso manter essa ordem como estava, eu posso alterar. Então eu posso falar o seguinte, que eu vou somar primeiro, ó, o 1, eu vou somar primeiro o V1 mais W1 e depois vou somar primeiro o V2 mais W2, porque eu estou falando de números reais. E aí, então a gente pode separar. Então ficaria, eu posso, tô fazendo aqui um mais V1 não, perdão. Vou separar os vetores. Então isso aqui eu tenho um vetor, outro vetor, vetor, outro vetor. Então vai ficar o 2, o 2 mais o vetor, se primeiro fazer bem detalhado, mais W1, V2 mais W2. Posso separar de novo, agora eu posso separar aqui. Então vai ficar o 1, o 2 mais V1, V2 mais W1, W2. Então vocês viram, eu estou fazendo a operação inversa, que é então o vetor U mais a soma do vetor V mais o W. Ou seja, a gente viu que o mais V somando primeiro e depois com W é a mesma coisa que somando V e W e depois somando com U. Então, essa é a primeira propriedade. Aí nós temos diversas outras, nós vamos ter que provar as outras também. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Agora a gente teria que provar essa daqui, o A2. Opa. A segunda propriedade diz que se eu pegar qualquer daqueles dois vetores e somar, tanto faz a ordem. Então, somar U e V é a mesma coisa que somar V mais U. Isso é verdade. Ó, se eu pegar U mais V, quem que é o vetor U? O 1, o 2. Mais o vetor V, que é V1, V2. Eu vou somar esses dois vetores. Soma entre vetores é elemento a elemento. Mais V1, o 2 mais V2. Só que aqui dentro, agora eu estou fazendo operações de números reais. E em números reais pode ser invertido essa ordem. Então eu posso inverter, fazer V1 mais o 1, V2 mais o 2. E agora vou fazer a operação inversa, ou seja, eu vou separar. Ó, aqui nós juntamos, agora eu separo. Quem que é isso daqui? Quem que é esse vetor? É V1, V2 mais o 1, o 2. Ou seja, é o vetor V mais 1. Então, de novo, a gente saiu daqui e chegamos aqui. Provamos que está tudo ok. Então, vale a comutatividade. Agora, nós vamos ter que provar o A3, que sempre vai existir um elemento neutro que, a todo vetor, a soma com esse elemento neutro, que é o vetor nulo, vai dar zero. Então, A3 está dizendo o seguinte: existe um vetor nulo que pertence ao espaço vetorial V, tal que, para todo vetor pertencente a esse espaço vetorial, tem-se que esse vetor mais o vetor nulo, aí vale a comutatividade, é igual ao próprio
vetor. Então, no caso aqui, a gente está falando de R2. Quem que é o vetor nulo de R2? É o 0, 0. Então, está dizendo o seguinte, que se eu pegar esse vetor nulo aqui, ó, esse vetor nulo, melhor, pegar um vetor qualquer e somar com esse vetor nulo, a gente vai ter, ó, o vetor U é o 1, o 2, mais o vetor nulo que é 0, 0. A soma desses dois vetores é elemento a elemento. Então, 1 mais 0, 1, o 2 mais 0, o 2, que é um vetor qualquer de R3. Por isso que a gente usa aqui o para todo. E aqui é o existe um vetor. Ou seja, que é o próprio U. Então, isso significa que se eu pegar, existe um vetor nulo, então, que quando eu somo com o vetor, o resultado é o próprio vetor. E tem ainda a propriedade 4 da adição. Para todo vetor desse espaço vetorial, sempre vai existir o oposto a ele. Então, quem que vai ser o 4? Está dizendo o seguinte, que para todo vetor que pertence, se descrever o vetor, para todo vetor que pertence ao espaço vetorial V, ao espaço vetorial, sempre vai existir um vetor oposto a ele que também pertence àquele espaço vetorial, tal que a soma desses dois vetores dele mais o oposto dele é o vetor nulo. Então, ó, se eu colocar quem que é o vetor U, para verificar se existe, o 1, o 2. Aí eu faço, quem que é o menos o vetor nulo? Menos esse vetor, quem que é o oposto dele? Menos o 1, menos o 2. Então, se eu pegar esse vetor U e somar com o oposto dele, eu vou ter o 1, o 2, mais o seu oposto, que é menos o 1, o 2. A soma entre vetores é elemento a elemento, então somando o 1 menos o 1 é 0, o 2 menos o 2 é 0, ou seja, que é o vetor nulo. Chegamos então que se eu, ó, para todo vetor de R2, eu sempre vou conseguir o oposto, que é só multiplicando cada elemento por menos, que a gente vai ter a soma entre eles, o vetor nulo. Então, todas as propriedades da adição foram satisfeitas. Agora vamos fazer os da multiplicação. Está dizendo que aqui a associatividade tanto faz. Ó, não esqueça que eu já coloquei aqui, ó, alfa e beta pertence aos reais e o W aqui pertence a R2. Então, quem que vai ser a primeira propriedade da multiplicação? Se eu multiplicar primeiro duas constantes e o resultado multiplicar pelo vetor, o resultado tem que ser o mesmo de eu multiplicar uma constante por um vetor e o resultado pela segunda constante. Bom, vamos fazer aqui alfa e beta vezes o vetor u. O vetor u, então vai ficar alfa e beta vezes o vetor u, que é o vetor 1, o 2. Multiplicação de uma constante por um vetor é elemento, então vai ficar alfa beta vezes o 1, alfa beta vezes o 2. E aqui eu tenho que lembrar que aqui eu estou falando de. Agora, aqui dentro, eu tenho que lembrar que eu estou falando de números reais. Tá? Dentro do vetor não é constante, é número real. Nos números reais você pode fazer inversão, não há problema. Eu posso multiplicar o beta por um 1 e depois por A, tanto faz a ordem. Então é isso que nós vamos fazer. Então vou colocar, vou multiplicar, em vez de multiplicar o alfa e beta primeiro, vou multiplicar o beta pelo 1 primeiro. A mesma coisa, vou multiplicar alfa e beta, vou multiplicar o beta por o 2. E eu posso separar. Então o que eu fiz aqui? Eu posso tirar o alfa de dentro. Então eu estou fazendo aqui o alfa vezes beta vezes 1
beta vezes o 2. E eu posso tirar o beta também, só que vou manter a ordem, que aqui eu estou dizendo que eu estou multiplicando o beta primeiro, para depois o alfa. Ou seja, eu tenho que é o alfa vezes beta vezes o vetor u. Então conseguimos provar que eu posso multiplicar primeiro os dois, depois o vetor, ou multiplicar um pelo vetor e o resultado pelo segundo. Segunda propriedade, que eu posso fazer distributiva. Ó, M2. Se eu posso somar duas constantes se o resultado for multiplicar por um vetor, ou simplesmente fazer distributiva. Multiplicar cada constante pelo vetor e os seus resultados somar. Então vamos fazer, sempre ideia sair de um lugar e chegar para o outro. Alfa mais beta vezes o vetor u. Então vai ficar alfa mais beta vezes o vetor u, que é 1, o 2. Vou fazer distributiva aqui dentro, que é a multiplicação. Então vai ficar alfa mais beta vezes o 1, alfa mais beta vezes o 2. De novo, lembrando, dentro do vetor são números reais. Aqui dentro valem as operações dos números reais. Nos números reais a gente pode fazer distributiva, então vamos fazer aqui. Então vai ficar alfa 1 mais beta 1, alfa o 2 mais beta o 2. E agora eu posso separar tirando já os valores de evidência. Então vai ficar alfa, ó, que tem alfa, o 1, o 2, mais o que tem beta, o 1, o 2. Ou seja, alfa vezes u mais beta vezes u. Saímos desse e chegamos nesse, provando que vale a distributiva. A propriedade 4 é também a distributiva, só que com dois vetores, uma constante e dois vetores. Ó, propriedade aqui terceira da multiplicação. Eu tenho um vetor, quer ver? Vale a propriedade distributiva, mais alfa vezes v, ou seja, você pode primeiro somar os vetores e o resultado multiplicar pela constante, ou multiplicar a constante por cada vetor e o resultado somar. Então vamos fazer isso. U mais o vetor v. Ó, u mais v a gente já fez vários. U mais v, vamos colocar aqui, o 1, o 2, mais v1, v2. Fazendo aqui, eu vou ter que o 1 mais v1, o 2 mais v2. Eu vou multiplicar por uma constante aqui dentro, pela constante lá dentro. Então vai ficar alfa vezes 1 mais v1, alfa vezes o 2 mais v2. De novo, não podemos esquecer que aqui dentro vale os números, vale a propriedade dos números reais. Logo, vale todas as propriedades de números reais. Equivale a distributiva de outra forma. A gente pode escolher como vai ficar distributiva aqui dentro. Na verdade, eu posso fazer distributiva, né? Então vai ficar alfa 1 mais alfa v1, alfa o 2 mais alfa v2. Fazendo aqui, eu posso separar já tirando o alfa em evidência. Alfa vezes o 1, o 2. Ó, separando o 1 e o 2 aqui com alfa, colocando já alfa em evidência. Mesma coisa, V1, V2. Que vai ser alfa vezes u mais beta, perdão, não é beta. Mais alfa vezes o vetor V.
Ou seja, provamos que vale essa distributiva também. E agora, então, só falta provar a última propriedade de vetor, de espaço vetorial. Sempre vai existir um elemento neutro. Cadê a setinha? Sempre vai existir um elemento neutro aqui. Sempre vai existir um elemento neutro que multiplicado por aquele vetor, elemento neutro que é constante, 1, que vai ser o próprio vetor. Então, ó, sempre vai existir um elemento 1 pertencentes aos reais e um vetor v pertencente ao espaço vetorial, tal que 1 vezes esse vetor u é o próprio vetor, elemento neutro. Que no nosso caso vai ter 1 vezes o 1, o 2, que é igual a 1, o 2. Multiplicação de elemento por elemento que é igual ao vetor u. Então, como as 4 propriedades foram satisfeitas, a gente pode concluir que R2 é um espaço vetorial. Então, como foram satisfeitas todas as propriedades, condições, né? Ou seja, A1, A2, A3, A4, M1, as 4 da multiplicação, as 4 da adição. R2 é um espaço vetorial. Então, todos os elementos desse espaço vetorial é um vetor. Por isso, então, que eu posso colocar que, por exemplo, vamos colocar se o vetor u é elemento 1 e 2. Eu posso falar que ele é um vetor. Que se eu for fazer em R2, existe a representação vetor 1, vetor 2. Ó, existe a representação gráfica, o que não é comum em espaços vetoriais, só em R2 e R3. É um vetor. Mas é um vetor porque pertence a um espaço vetorial, não mais pela definição, porque tem comprimento, direção e sentido. Vou fazer aqui que daí a gente já salva. Ó, aqui, verificar se isso aqui também é um espaço vetorial. Se vocês forem fazer elemento a elemento, vocês também vão verificar que é um espaço vetorial. Agora vamos fazer um que não é um espaço vetorial, tá? Então a gente teria que verificar todas as propriedades. Se a gente for fazendo, praticamente todas irão dar como espaço vetorial, tá? Mas aqui ele já quebra no princípio, no primeiro. Quer ver? Vamos pegar aqui as propriedades. Ó, essas são as propriedades. Se a gente for fazer, ó, ela morre já aqui nessa primeira, ó. Se eu tiver 2 vetores, porque isso aqui é a base principal. Se isso aqui funcionar, aí a gente testa. Ele já vai morrer aqui, aqui já não é, tá? Então assim, porque, para ser um espaço vetorial, o principal é, se eu tenho 2 vetores pertencentes a um espaço vetorial, a um conjunto V, isso é errado. Ó, além daquelas 8, tá? Essa aqui é a principal. A gente começa sempre por aqui. Se eu tenho 2 vetores u e v pertencentes a um determinado conjunto,
implica que a soma desses 2 conjuntos também pertence, ou seja, o elemento da ação também pertence a esse espaço vetorial. E se eu tiver uma constante que pertence aos reais e um vetor U que pertence ao espaço vetorial, a multiplicação dessa constante por esse vetor também tem que pertencer ao conjunto. Esse é o principal. Valendo-se isso, nós vamos para as 8 propriedades. Valendo-se as 8 propriedades, a gente pode dizer que V, então, é um espaço vetorial, tá? Antes eu não fiz isso porque estava muito na cara que R2 ia dar tudo certo. Mas nesse caso aqui, vamos colocar assim: eu vou ter um vetor, o 1, o 2, e um vetor V, V1, V2. Então, assim, quem que vai ser aqui? Para esse vetor aqui pertencer a V, se ele pertence a V, implica que, ó, o vetor, a segunda coordenada do vetor tem que ser o dobro da primeira mais um. Então quer dizer que o 2 tem que ser o dobro da primeira, que é o 1, mais um. Se ele pertence a V, ó. Se esse vetor pertence a V, o que significa? Que a segunda coordenada é o dobro da primeira mais um. Então, que a segunda coordenada, que é V1, V2, é a dobro da primeira mais um. Então, quem vai ser U mais V? Ó, o vetor U é isso aqui. Então, o U, que é o 1, o 2, mais o vetor V, que é V1, V2. Então, vai ficar 1. Quem que é o vetor? O 2. O vetor, o 2 é isso aqui. É 2 vezes o vetor 1 mais 1. Quem que é o vetor 2? 2 vezes o primeiro mais 1. Então, 2 vezes V1 mais 1. Se eu for somar aqui esses dois agora, eu vou ter o 1 mais V1, 2 o 1, mais 2 o 2, mais 2, somando esses dois vetores. Aí eu posso dizer, esse daqui pertence a V? Ou seja, ó, para pertencer a V, ó, se o mais V pertence a V, o que que deve acontecer? Que o 1 mais V1, ó, a segunda coordenada sempre é o dobro da primeira mais 1. Então vai ser o dobro da primeira mais 1. Aqui, se eu for pegar aqui, eu vou ter 2 vezes o 1 mais o 2, aqui é V1 mais V1 mais 2. Então eu posso dizer que essa daqui é o dobro da primeira mais 1? Não, é o dobro da primeira mais 2. Para pertencer a W tem que ser mais 1. Então quer dizer que a gente tem que isso aqui não pertence a W. O que significa isso? Que se eu tenho dois vetores e somá-los, o resultado não vai pertencer ao mesmo conjunto, tá? O que significa isso então? Que W não pertence, ou melhor, W não é um espaço vetorial. Então, como não aconteceu isso aqui, a gente pode garantir que W não é um espaço vetorial. Um espaço vetorial. No final das contas, o que que é então esse espaço vetorial quando a gente coloca a soma e subtração? Um espaço vetorial é um conjunto convexo. Vamos imaginar assim, aqui eu tenho um espaço vetorial, tá? Vamos chamar aqui de EV, espaço vetorial.
Que significa isso? Que se eu pegar qualquer 2 vetores daqui, a soma tem que continuar dentro desse espaço vetorial, não pode cair fora. Ó, se eu pegar esses 2 aqui, continua aqui dentro. Se eu pegar, multiplicar qualquer vetor aqui dentro por qualquer constante, o resultado tem que continuar dentro do conjunto. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, um conjunto não convexo, a ideia seria a seguinte: se eu pegar, por exemplo, um vetor daqui e um vetor daqui, na hora que eu vou somar, talvez o resultado caia fora desse conjunto. Olha, ele não pertence ao conjunto, ele está fora do conjunto. Isso não é um espaço vetorial, porque a soma está fora. Ou eu posso pegar um vetor aqui, multiplicar por um escalar e o resultado cai aqui fora. Tá? Então, o conjunto convexo sempre é assim. Quando você realiza a operação, o resultado tem que continuar dentro daquele próprio conjunto. Tá? Então, aí assim, valendo-se isso daqui, ou seja, valendo-se que a soma entre dois vetores do resultado continua dentro. O que significa isso? Se eu somar dois números reais, tem que estar dentro dos números reais. Por exemplo, o R3 também é um espaço vetorial. Por quê? Se eu somar qualquer dois vetores de R3, o resultado está em R3. Tá? Outro, se eu pegar matrizes 2 por 3, também é um conjunto convexo. Que se eu pegar, somar qualquer duas matrizes 2 por 3, o resultado vai ser uma matriz 2 por 3. Se eu pegar qualquer valor, qualquer constante, multiplicar por uma matriz 2 por 3, o resultado continua sendo uma matriz 2 por 3. Então, continua sendo conjunto convexo. Então, quando isso acontece, ele pode ser um espaço vetorial. Aí, podendo ser espaço vetorial, aí para realmente provar que é um espaço vetorial, a gente prova as quatro propriedades da adição e as quatro propriedades da multiplicação. Valendo-se isso, ou seja, além de ser um conjunto convexo, valendo todas as propriedades da adição e multiplicação, a gente diz que o conjunto é um espaço vetorial. Então é isso, gente. Aqui eu não vou fazer isso daqui, porque assim, espaço vetorial normalmente a gente não trabalha tanto, porque a gente vai trabalhar mais no subespaço vetorial, ainda mais nossas aulas sendo online. Obrigado pela atenção, pessoal.